Bom dia! Parece falsidade, né? Mas não é não. É alegria no Senhor. Embora eu esteja falando baixo, porque tem muita gente dormindo. Meus filhos estão dormindo. Meu esposo. Mas o Senhor me traz aqui com a palavra. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você vir aqui ouvir as palavras de Deus. E por nele estar depositando a sua confiança, a sua esperança, que é o que Deus traz para mim e para você. O tema de hoje é: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Eu trarei um exemplo bem show, assim, bem simples, quando Deus, Ele ministrou essa palavra no meu coração. Mas antes de iniciarmos aquilo que o Espírito Santo tem gerado em mim, que eu quero compartilhar de Deus com você, sejam bem-vindos e bem-vindas. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, minhas irmãs e irmãos. E você que ouve as palavras de Deus, mas que ainda não tomou uma decisão, ainda diz assim: eu não posso ir. Eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo, para eu entregar minha vida para Cristo. Porque servir a Jesus é uma coisa séria. Em uma parte da sua fala está correta. E correta. Se você pensa assim. De que servir a Jesus é uma coisa séria. Porque Deus é um Deus zeloso. Mas não é sobre sermos perfeitos para irmos a Ele. Mas é irmos como estamos. Nos esforçarmos. E Ele vai nos ajudar com a sua presença, com o seu poder, dia após dia, a evoluirmos, a rompermos, a quebrarmos ciclos, a termos uma nova vida nele, em Jesus Cristo. E Lilian, por que você fala do esforço? Porque você precisa buscar a Deus, você precisa falar com transparência e com verdade, em oração para com Deus, das suas fraquezas, vulnerabilidades, das suas dores, da sua vida com Ele. Então não espere essa mudança para se entregar a Ele, mas se entregue a Ele e Ele trará a mudança. A minha vida é um testemunho. Deus já fez muita coisa na minha vida. Então veja, lá em Êxodo, capítulo 1, um certo faraó, ele mata os meninos, os bebês de muitas mães. Primeiro, a estratégia dele era que esses filhos nascessem. Então ele pede as parteiras, não é? Para que não deixasse. Eu vou ler junto com você. É o verso 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Sendo que essas parteiras, elas não executam esse plano. Elas temem a Deus. Inclusive, Deus a abençoa. Inclusive, Deus faz elas prosperarem. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias
não são como as egípcias. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Tá vendo como vale a pena eu e você temer a Deus? A gente não praticar o mal, sabe? Existiu muita opressão nesse mundo. Lembra dos escravos? E aqui também fala de um povo escravo. Quanta opressão já sofreu as mulheres, já sofreu pessoas negras. Enfim, autoridades que tinham cargos colocavam ali seus capatazes para realizar, os judeus mesmo, né? Para realizar as suas obras. Eu me pergunto, essas parteiras, elas eram máquinas de obediência de homens para prejudicar a vida de pessoas? Porque existem pessoas que são assim. Agem, a mão planeja, e existe aqueles que executam, aqueles que levantam a forca, aqueles que colocam na forca. Mas essas mulheres temeram a Deus. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque temeram a mão de Deus. Temeram a Deus. E aí esse faraó, o que é que ele faz? Ele diz: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quantas meninas deixem viver. Preste atenção. Deus, ele foi bondoso com as parteiras. Lá no verso 20 diz assim: e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Por que eu li de novo esse versículo? Porque o Senhor me mandou falar, ele me levou meu olhar a essa parte. E Deus foi bom para as parteiras. Então Deus vai ser bom comigo e com você, que não tem praticado a maldade, que tem temido a Deus, que não tem executado planos maus. Deus está dizendo: serei bom com você, abençoarei a sua família, abençoarei a sua casa, abençoarei a sua vida, abençoarei seu ministério, abençoarei o seu trabalho, abençoarei a sua profissão. Por quê? Não é uma palavra solta positiva. É porque Deus está dizendo: você temeu a mim. Você temeu a mim. Mas o faraó, ele queria executar o seu plano. E infelizmente, muitos bebês, muitas crianças, muitos meninos hebreus que nasceram morreram. As mães tiveram que jogar fora. Tiveram que jogar no rio. E esses meninos já estavam vivos. E Deus me traz aqui para falar de sonhos. Por isso que a mensagem de hoje é: não desista dos seus sonhos. Essas mulheres tiveram que abrir mão daquilo que amavam, daquilo que geraram, daquilo que nasceram. Foram mortos. Nós sabemos que Moisés, a mãe dele, porque veja, o desespero muitas vezes nos faz agir imprudentemente. Como assim? É algo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, é algo que ele tem me ensinado. Por exemplo, a ordem era jogar no rio. A maneira que você vai jogar, você escolhe. A mãe de Moisés, Joquebede, ela não joga Moisés no rio. Ela faz um cesto com betume, ela tampa. E aí entrou o agir de Deus, o sobrenatural.
Aí entrou a mão poderosa de Deus. Então nós falaremos hoje sobre não desista dos seus sonhos, sobre a sua parte e sobre a parte de Deus. Aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele poderia salvar Moisés. Só Ele pode salvar aquilo que Ele tem gerado dentro de mim e de você. Foi Deus que protegeu Jesus. Ele disse para Maria: Maria, como se dará isso? Eu não sei que plano o Senhor tem entregue para a tua vida. Eu não sei que sonho Ele tem gerado em você, como José. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer que a maldade não vai matar o teu sonho. Porque feriu José, machucou José, trouxe dor para José. Mas os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aquilo que Deus gerou dentro de você, que é a respeito do teu futuro, diz o Senhor, não vai morrer. Mas temos que aprender algo com a vida de José. José era íntegro e temia o Senhor. Ele não se deixou levar pelas necessidades básicas, fisiológicas, que sempre vai existir na vida do ser humano. Você pode estar enfrentando hoje um relacionamento onde você não tem carinho, não tem amor. Isso é um exemplo. Ou você não tem família. Aí chega alguém, como a mulher de Potifar, casada, perdida em sua identidade, cheia de carências, muito provavelmente. Não sei como era a vida do seu marido, a Bíblia não relata, né? Mas enquanto ela está em casa, o marido está lá trabalhando em Faraó. Mas ela está seduzindo a José. Mas José teme a Deus. E isso preservou a sua integridade. E isso preservou a sua vida. Jesus, mesmo enfrentando dor e sofrimento, ele foi fiel a Deus, irmãos, até o fim. Ele não cedeu à tentação do diabo. Ele não cedeu à desistência, embora ele quisesse um outro plano. Ele não cedeu, mesmo sendo aferido, com tanta dor e tanto sofrimento. Por quê? Porque a palavra de Deus ninguém pode impedir. O plano de salvação, o plano de libertação, o plano de prosperidade, o plano de avanço, o plano de conquista, como Josué, que Deus tem para a minha vida e para a sua, o plano de ir além de onde nossos pais foram. Esse plano não pode ser frustrado, diz o Senhor. Então, nesse momento em que nos afere dor, sofrimento, muitas vezes necessidades básicas e fisiológicas, vamos manter a nossa integridade e o nosso temor ao Senhor, crendo que Ele fará como fez na vida dessas parteiras, como Ele já liberou, que vai nos abençoar. Vai nos abençoar por nós temermos a Ele. Então, nesse final de semana, né? Meu aniversário foi 26 de fevereiro, mas comemoramos agora nesse final de semana, né? Ontem, 7 de março. E eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Então, eu já tinha combinado com meu esposo. Eu escolhi um restaurante que eu muito gosto e que eu tinha um desejo de comer a comida de lá. Estava comigo algumas pessoas, né? Não estavam todas. Não foi possível. Que eu gosto, que estão me ajudando a sustentar a rede, estão comigo no processo. Não são pessoas que querem os peixes, não. Pessoas que estão sustentando a rede, enquanto os peixes ainda não chegou. E essas pessoas eu tenho honrado, porque tem sido alívio, tem sido consolo, tem sido bálsamo, tem sido usado com a sua presença, com aquilo que pode abençoar a minha vida nesse processo de sustentar a rede. Então, eu tinha combinado com meu esposo, então eu comprei um vestido bem bonito. E eu fiz algo que eu nunca tinha feito assim. Aí eu paguei uma maquiagem profissional. Menina, eu fiquei muito linda, viu? Tirei altas fotos. E a gente foi pro restaurante, né? Eu comprei uma tortinha. E a gente foi pro restaurante. Não bateu parabéns, a gente não comprou vela. Mas foi pro restaurante, eu comi a comida que eu gosto. Estava linda com o vestido que eu comprei. Maquiada. Você vai entender. Escuta até o final.
Então eu fiz isso por mim. É uma das coisas que o Senhor quer que eu também traga aqui no Restauração da Alma, que Ele falou para mim. Eu não sei o tamanho da sua tristeza, da angústia, daquilo que atingiu o teu coração, a picada da serpente, a traição de Judas, ou o abandono dos discípulos, dos parentes, ou a negação de Pedro. Mas o que o Senhor disse para mim é: faça por você mesma. Faça por você mesma aquilo que você pode fazer. Que eu, Senhor, trarei o que você não pode fazer. Como assim, Lilian? Veja. Quem poderia transformar água em vinho? Jesus. Mas colocar água nas talhas foram as pessoas responsáveis ali naquele lugar. Ok? Exemplo. Quem é que veste uma camisola linda pro esposo? A mulher. Não é Deus. Senhor, me perdoe falar assim. Não é o anjo que vem aqui. Não. Não é. Você. Isso é a sua parte. Pra você entender. Quem que o Senhor falava no meu coração? A mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos sofrendo com uma enfermidade, com um diagnóstico ruim. Mas ao invés dela deixar de sonhar, ao invés de ela desistir, ao invés dela deixar de crer, de acreditar, quando ela ouviu falar de Jesus, ela se moveu por ela. Tu já pensou se essa mulher vai perguntar: oxe, tu vai fazer o que, rapaz? Vai tornar ele impuro. Não, ela se moveu por ela. Ela fez por ela. Não pela opinião alheia, não pela cultura, não pelas pessoas. Ela fez por ela. E o que o Senhor diz para mim e para você é: faça por você. Então não desista dos seus sonhos. Continue gerando. Tenha prudência, porque Joquebede teve prudência com Moisés, e Deus trouxe a salvação para aquilo que foi gerado em Joquebede. E faça por você. Não espere os outros fazerem. Quantas vezes estamos esperando que pessoas façam por nós? Teve uma amiga que ela nunca mais ligasse para mim. Eu troquei de número. Mandei meu número para ela. Aí aquela palavra veio assim, sabe? Aí eu disse... Ela disse assim: nunca mais tu ligasse para mim. Eu disse: mas tu também não ligou para mim. Eu troquei de número, eu te mandei meu número. Então eu mostrei para ela que ela era importante. Se eu mudei de número, eu mandei para ela. Então veja, as pessoas estão esperando que eu e você faça. E muitas vezes é eu e você esperando que alguém faça algo por mim e por você. Se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez não tivesse acontecido nada. Mas no dia do meu aniversário, eu queria ir para um restaurante mais legalzinho. Aí a gente deixou para comemorar depois que tivesse um dinheiro melhorzinho. E então foi ali. E eu fiz isso por mim. E eu sei que Deus fará algo por mim também. Essa foi a minha parte. Essa é o que eu conseguia fazer como uma mulher do fluxo de sangue. Porque muitas vezes estamos como o homem do tanque de Betesda. Ele já tinha 38 anos ali, naquele lugar. De verdade, ele tinha uma limitação. Então, por exemplo, aquilo que eu fiz foi o meu limite. O que Jesus vai fazer é o que ele pode fazer. A gente espera que alguém ponha a gente no tanque, que a gente ponha a gente na bênção, que alguém ponha a gente no acesso, que a gente ponha a gente na porta, que alguém mande o presente, que alguém mande o recurso. Mas Jesus tem visto o meu esforço e o teu, e Ele vai trazer aquilo que eu e você não pode fazer. Aquilo que eu e você não pode fazer. E quando o Senhor ministrou isso, tá perto do aniversário da minha filha de 8 anos. E aí eu disse para ela assim, filha,
como você quer seu aniversário. Então, eu não vou matar os sonhos dela. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer minha maquiagem, para o meu esposo, que é homem, pra que isso? Ele vai almoçar. Pra escovar o cabelo, ele faz, teu cabelo é liso, pra que tu escova o cabelo? O cabelo nem precisa de escova. Mas eu gosto. Isso é um exemplo choro. Então ele me levou pra me maquiar, mas se eu perguntasse a ele, ele dizia, tu não precisa disso, entendeu? Mas eu queria, era especial pra mim, era importante pra mim, e eu fui lá e eu fiz. Entende? Então, a partir daquele momento que Deus disse, Derek, a partir daquele momento que Deus falou pra mim, né? Não desista dos seus sonhos. Ele falou, de quanto que eu já vivi na minha vida esse tipo de ambiente de opressão. A chegar a esse ponto de não sonhar, de não desejar, de não me arrumar, de não me cuidar, de tá tudo bem pra mim. Assim, no fundo, isso já é sinais de desistência, isso já é sinais de... Você tem uma vida, mas você não vive. Eu já vivi assim. Até que decidi viver, porque recebi de Deus o verdadeiro amor. Ele encontrou o meu coração, Ele encontrou minhas emoções, Ele encontrou o meu psicológico, Ele me restaurou e há muito a se fazer. E Ele tem me levado a sonhar, sonhos dEle, propósito dEle. Nos últimos tempos, se você souber o que Deus falou pra mim, por exemplo, a universidade que eu faço hoje, eu nunca pensei na minha vida em fazer esse curso. E eu faço porque o Senhor mandou. E dentro dessa porta, Ele gerou agora um outro sonho, que eu tô encantada, eu acolhi com mansidão, gerou aquele desejo, sabe? Então vem dEle. Gerou aquela coisa em mim, eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca na minha vida que pensaria em ir para esse caminho. O que eu tô te dizendo? É que Abraão, ele saiu, eu fui à universidade, e eu tô no 5º período. E lá, agora no 5º período, o Senhor chega como chegou para Maria e diz, ó, Maria, vamos gerar isso aqui? Isso aqui é meu. Mas, Senhor, como se dará isso? Foi a primeira coisa que eu falei para Deus. Eu disse, meu Deus, mas não tenho ninguém da minha família nessa área. Aí ele trouxe a passagem de Maria. Ele disse, é a minha presença e o meu poder. Porque a presença de Deus, eu aprendi na palavra de Deus, abre o acesso. Que todo esse esforço para ter network, que você pode estar tentando viver hoje uma vida. Eu não estou dizendo que você não precisa se relacionar. Mas deixa eu te falar. As pessoas que estão no propósito com você, Deus vai te apresentar. Por quê? Porque é o sonho dele. É o plano dele. É um propósito dele. Porque o propósito que Deus está gerando na minha vida não é só para mim. Ele quer me dar esse acesso porque com certeza ele tem algo maior para a vida de seres humanos. Como ele fez na vida de José, como ele fez na vida de Davi. Não é egoísmo, não é sobre linha, é sobre Deus. E linha obedece. E linha caminha. E linha às vezes se arrasta. Mas eu não posso desistir dos sonhos de Deus. Que Ele tem gerado em mim, que tem trazido muita alegria. E Ele vai precisar preparar o meu coração para esse sonho. Então, o que o Senhor quer dizer para mim e para você é isso. Não desista dos seus sonhos. Não deixe as pessoas matar os seus sonhos. A depressão agora pode estar tentando matar teu sonho, tua vontade de viver, o luto, a separação. Você já percebeu que numa separação a mulher sempre se sente culpada? Não, porque eu devia ter agido assim. Eu devia ter feito assim. Não. Nada do que você fizesse impediria um homem que não tem o seu caráter trabalhado por Deus, de trair você. Poderia ser a pessoa mais perfeita do mundo. E ainda assim se entregaria à tentação de Satanás, a um desejo da carne, e trairia você. Então não se culpe, porque a culpa não é sua. Nós não somos culpados pelas escolhas das pessoas.
Sentimos a dor, é diferente. Você sente a dor, porque a dor da traição é real, do abandono, da mentira, do engano, da desonestidade, da infidelidade. Você, patrão, que sofreu a fraude de algum funcionário que você confia. Então você sente, porque você é ser humano. Você tem sentimentos, não vai ser indiferente. Uns sofrem mais por causa do apego psicológico, por causa do apego emocional, psicológico e emocional. A sua emoção está muito ligada a isso que está perdendo. Mas também não é o fim. Pode ser curado e curada e restaurada ao estado original. De ser humano, saudável e continuar vivendo. Mas foi algo que o Senhor me explicou. A culpa não é sua pela escolha de Faraó de querer trazer sofrimento para você. A culpa não é sua de pessoas que estavam no ambiente que você e tentaram matar teus sonhos e até mataram por um tempo. E outros até mataram. A culpa não é sua. Existe o livre-arbítrio. E as pessoas escolhem o que vão semear. Mas também colherão daquilo que semeiam. A maior prova de que Deus ele se importa com você é se você fizer uma coisa errada e Deus te corrigir. Porque a palavra de Deus diz que ele só corrige quem ele ama. Então, se Deus não está corrigindo você, se ele está te deixando aí no pecado, fazendo tudo que você está querendo fazer, então a palavra de Deus vem nos dizer que este homem matou meninos. Mas no caso nós sabemos que Moisés não. E no caso da minha filha, eu comecei a dizer para ela: filha, qual que você quer no seu aniversário? Por quê? Porque eu não quero matar os sonhos dela. Claro que eu sou mãe e eu e meu esposo tem um limite financeiro, não é? Então, assim, mas eu não quero... As nossas palavras, às vezes, matam os sonhos da pessoa. Você pode estar num ambiente de opressão agora. Essas pessoas não querem que você cresça, não querem que você sonhe, não querem que você evolua. Mas o que vai acontecer, Lilian? Sabe, tu és povo de Deus, desse Deus poderoso que abre o mar. Eu estava refletindo esses dias, sabe, diante de situações que eu tenho vontade de agir, mas hoje já tenho um pouco mais de domínio próprio. Eu dizia: eu não posso agir, meu pai. E aí eu sempre tenho esse diálogo, né? Por quê, filha? Porque se eu agir, significa que eu não confio em ti. Como eu não posso confiar num Deus que abriu o mar? Como eu posso confiar no Deus que enviou pedra do céu para ajudar na guerra? Como eu não posso confiar no Deus que mandou um grande peixe colocar Jonas no leito? Porque foi isso. Jonas teve um tempo de reflexão para se posicionar. E quantas pessoas não estão hoje posicionadas dentro daquilo que Deus a chamou? E quando eu falo de chamado, não estou falando aqui de ministério apenas. Mas o primeiro chamado que Deus nos deu, vamos falar de mim, Lilian. O primeiro chamado, ele me chamou para ser mulher. Agora ele me entregou uma grande responsabilidade. Eu tenho uma família, eu tenho filhos, tenho uma casa. Então, essas são as minhas missões. A missão não é primeiro na universidade ou dentro da igreja. A missão primeira é dentro da minha casa. É eu como mulher, eu como filha, eu como serva de Deus. E existem muitos maridos que não estão posicionados. E por causa dos comportamentos desses e das escolhas desses, tempestades têm entrado no barco. E às vezes a gente quer se sentir culpado e culpada. E começa a mudar. Vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou tirar isso. Foi isso que o Senhor falou para mim. Porque achamos que o problema está em nós. Mas não é. É porque existe um Jonas num porão,
na escuridão, dormindo e indiferente. Se o barco quebrar, quebrou. Se o barco afundar, afundou. Se morrer, morri. Então Jonas está nem aí para as vidas que estão com ele dentro do barco. E quantos pais e quantas mães têm negligenciado os próprios filhos, marido negligenciado esposa, esposa negligenciado marido. Nem aí para as vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já vivi a separação de pais. E as crianças é as que mais sofrem pelo egoísmo. O pai decide viver uma vida promíscua, decide viver uma vida carnal, decide viver uma vida de dopamina, decide viver só para o seu profissional e aí desobedece a palavra de Deus que diz para o homem que ele tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, dando a sua vida. Não é matando a vida da esposa, não é matando o psicológico da esposa, não é matando as emoções da esposa, não é oprimindo a esposa, não é machucando a esposa, violentando fisicamente. Não é isso que é a palavra de Deus. E por isso que o barco vive tempestade. Tempestade financeira, tempestade no trabalho, tempestade na saúde. Por quê? Desobediência, falta de posicionamento, isso tanto de mulher como de homem. As vidas que estão aí, Deus cobrará cada uma delas. Nós já pensamos como os filhos se sentem quando os pais não conseguem viver em união? Meu Deus, eu acho tão simples e tão lindo o plano de Deus. A gente, ser humano, é que põe dificuldade. A relação entre homem e mulher, família, filhos, isso é tão lindo e é tão prático. Deve ser um relacionamento de confiança, aonde eles crescem e se multiplicam, aonde eles deixam um legado. Mas você vê que a sedução, a mulher de Potifar, vamos trazer como exemplo, é a sedução do mundo. Você vê como a sedução do mundo, como a sedução das amizades, como o diabo, ele te seduz. Por quê? Ele quer te tirar do lugar certo, da posição certa, e aí todos que estão no barco com você vai sofrer. Por causa de um que decidiu se deixar ser seduzido pela mulher de Potifar, pelo mundo, pela cultura, pelos maus ensinamentos, pelas amizades. Quem sofre? Quem está no barco. E o que é isso? Imaturidade. Uma pessoa que não sabe o que quer. Eu sempre soube o que eu queria, desde que eu conheci meu esposo. Família, casamento, preservei minha integridade para com ele. Fui honesta, fiel. Mesmo em momentos como eu prometi a ele diante do altar de Deus, que a minha promessa foi para Deus, não foi só para ele. Porque se fosse só para ele, eu poderia ter desistido. Mas eu prometi para Deus que eu estaria com ele até que a morte nos separasse. E muita gente tem negligenciado essas palavras diante do altar. Você prometeu para Deus. Então você faz sua parte, como a gente ministrou aqui, põe a camisola e Deus faz o impossível. E Deus faz o sobrenatural. E Deus vai aonde eu e você não pode ir. Então a mensagem de hoje que Deus colocou em nosso coração é: não desista de sonhar. Não desista de sonhar. Não deixa a depressão te parar. Não deixa o luto te parar. Não deixa a angústia te parar. Ah, Lilian, falar é muito fácil. Tu acha que eu me movi porque eu não tenho dor? Tu acha que eu me movi porque eu não tenho tristeza? Não. Eu me movi porque eu tenho fé. Fé que o melhor de Deus virá. Fé de que Ele é que vai pôr um sorriso no meu rosto. Fé de que tudo que Ele tem me deixado e permitido passar
tem um propósito maior do que eu mesma e que Ele vai me recompensar. Jesus sofreu muito, mas onde Ele está? À direita do Pai, o nome acima de todo nome, exaltado. E José, administrador, governador. Então Jesus é essa pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, o amado do Pai, que vai te tirar da escassez, desse ambiente escasso, desse ambiente que tem falta, e vai te levar para um ambiente que vai atender às tuas necessidades básicas, fisiológicas, vai preservar o teu emocional, vai preservar a tua saúde mental. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o José na nossa vida, que vai nos tirar do ambiente de falta, que vai nos tirar do ambiente de sofrimento, que vai nos tirar do ambiente de opressão, que mata sonhos, que tem violência, e vai nos conduzir a um lugar de fartura. Deus vai levar você e a mim a um lugar de estabilidade, a um lugar onde tem riquezas, um lugar onde vai ter o sustento para você. Deus é o teu Pai. Ele te tira do Egito e te leva para Canaã. Canaã é estabilidade. Você só vai dar manutenção àquilo que Deus vai te dar. É a palavra do Senhor, várias palavras que o Senhor trouxe para mim e para você. Então não deixe de sonhar. Se movimente mesmo com dor. Não deixe o luto te parar. Não deixe a depressão te parar. Não deixe o medo, a ansiedade desgovernada, o medo do futuro te parar e você não se movimentar para Canaã. E você não sair do meio da tua parentela, da casa do teu pai e ir para onde Deus já está te dizendo para onde ir. Então vai, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.